E aí, pessoal, esse vídeo para a turma de cálculo 2, a gente vai falar um pouquinho do tópico funções de duas variáveis reais a valores reais, agora entrando no tema de limites. Para falar disso, vamos falar um pouquinho, vamos relembrar rapidamente da ideia do cálculo de limites lá de cálculo 1, que era a função de uma variável real a valores reais. Bom, uma função de uma variável real a valores reais é a regrinha definida num domínio, e esse domínio é um subconjunto do conjunto dos reais, e a imagem mora aqui dentro do contradomínio, que também é o conjunto dos reais. Lá, quando a gente falava de limite, a gente escrevia algo assim, né? Limite da f de x, quando x tende a um certo p, vou colocar ali em vermelho para destacar que ele vai ter uma certa propriedade, é igual a L, vou botar ele também numa outra cor, a gente vai explicar melhor esses caras aqui, que eles são importantes. Ao escrever isso, a gente tinha uma certa noção aí geométrica e também analítica, né? Bom, vamos escrever a analítica, depois a gente tenta dar uma desenhada. Mas escrever isso, né, a gente vai ter que descrever bem quem é esse P depois, melhor a dar uma propriedade um pouco mais fina para ele, uma caracterização um pouco mais fina. Mas dizer isso, queria dizer o seguinte, que para dado epsilon positivo, essa é a parte difícil, mas a gente explica. Para dado epsilon positivo, existe um delta positivo tal que, se x pertence ao domínio da função e a distância de x a p é estritamente positiva, mas menor que delta, então a distância da imagem da f de x a esse número L é menor do que epsilon. Essa é a interpretação analítica do limite de uma variável real. Bom, em termos geométricos, a gente pode basicamente entender assim, ó. A gente vai e olha essas duas. Eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer no plano cartesiano, não. Eu vou fazer basicamente assim, ó. Vamos olhar duas retinhas, uma do lado da outra. Nessa primeira é onde mora o domínio. Então, vamos lá, supor que o domínio da função... Vamos fazer aqui um intervalo, mas em geral não precisa ser um intervalo. Então, digamos que esse é o domínio da função, o domínio da f. Tá? E aqui, né, aqui é o conjunto dos reais. Aqui também é o conjunto dos reais onde mora a imagem. E digamos que a imagem da função seja algum subconjunto dessa reta. Não vou caracterizar explicitamente, só vou marcar aqui esse número L. Tá bom? Aí o que a gente faz? Quando a gente olha para isso aqui, eu quero explicitar isso, e essa notação aqui nada mais é do que uma condensação, né, uma compactação de toda essa informação aqui. Vamos transmitir isso de maneira geométrica. O que a gente tem é uma função que sai do domínio df, chamada f, e devolve números reais. E essa afirmação aqui, que a f de x, o limite de f de x, para x tendendo a p, esse p a gente vai ter que explicitar direitinho, caracterizar ele melhor, é igual a L, tá querendo dizer isso aqui, ó. Vamos mudar a cor da caneta um pouquinho, vamos botar de azul. Quer dizer assim, aqui, para dado epsilon positivo, então venho desse lado aqui, ó, e falo assim, ó, para dado epsilon positivo, eu abro um intervalinho em torno desse L, desse tal limite. Afirmar isso quer dizer o quê? Que, olhando lá o L, não importa a vizinhança de L que eu considere, não importa o intervalinho centrado em L que eu considere, eu consigo vir aqui no domínio da... Desculpa, eu consigo vir aqui no contradomínio da função. Eu vou marcar esse P propositalmente aqui, depois eu posso pegar ele em outro lugar. Primeiro no domínio da função e depois eu vou mostrar que ele não precisa estar no domínio da função. Mas eu vou marcar um P aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o domínio aqui, ó. Vou fazer assim. Tô preto aqui. Eu vou fazer assim, ó. Deixa só... Esquece o domínio da função. O domínio da função está aqui dentro. Tá? Eu vou marcar o P aqui. A questão é que o P não precisa estar no domínio da função. Eu já vou explicar o porquê. Mas vamos lá de novo, ó. Vamos voltar a explicar a definição que a gente estava fazendo. Então, afirmar isso aqui quer dizer que, dado o epsilon positivo, eu consigo uma vizinhança em torno do L, de maneira que, dado o epsilon positivo,
dado ε positivo, existe uma vizinhança do P, existe alguma vizinhança desse número P. Então, dado ε positivo, eu faço uma vizinhança em torno desse cara, tal que existe alguma vizinhança deste P, existe algum intervalinho centrado neste P, de maneira que toda vez que eu venho nesse intervalo e pego um x que pertence ao domínio da função, isso é importante, o x tem que pertencer ao domínio da função, ele mora nesse intervalo e pertence ao domínio da função, quando eu aplico ele na f, a imagem dele vai cair exatamente dentro desse intervalo pré-fixado. Se eu quiser diminuir o epsilon, digamos que eu diminui o epsilon, peguei um epsilon menor ainda, L mais epsilon, L menos epsilon. Volto aqui atrás, vai existir um outro delta, talvez menor, talvez maior, não importa. Tal que se eu vier aqui dentro, pegar um xzinho pertencente ao domínio da função, a aplicação da f sobre esse x vai fazer essa mesma propriedade, vai me levar ele dentro desse primeiro intervalo pré-fixado, certo? Então, essa foi um relembrete da ideia geométrica de limites de uma variável real, né? De limites de funções de uma variável real. Nosso interesse agora é estender isso para o contexto de duas variáveis reais, de funções de duas variáveis. Para isso, vamos continuar aqui. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos considerar agora funções de duas variáveis reais. Faltou explicar uma coisa bem importante. Faltou explicar a questão do P aqui. O ponto P, nesse caso, não sei se vocês conseguiram perceber, ele tem a seguinte propriedade. Ele precisa ter essa seguinte propriedade. Não importa a vizinhança que eu faça em torno dele, não importa o intervalo que eu construa em torno do P, excluindo ele, né? Eu preciso garantir, com base aí na definição, que eu consiga um elemento xzinho do domínio da função. Então, a ideia é que esse P tem a seguinte propriedade. Eu estou analisando os P's, esses P's moram onde? Esses P's, eles aparecem aqui na definição de limite. Eles têm a seguinte propriedade. Essa propriedade do P é, para todo delta positivo, quando eu pego o intervalo P menos delta, P mais delta, e faço a intersecção dele com o domínio da função, isso é sempre não vazio, tá bom? É diferente do vazio. Isso quer dizer o que, essa informação? Quer dizer que em todo intervalinho que eu pegar centrado em P, excluindo P, tá? Em todo intervalinho centrado em P, excluindo o próprio P, vai ter algum elemento do domínio da função. Esse nome, o nome que a gente dá a essa propriedade, a gente diz que P é ponto de acumulação do domínio da função. Então, a gente fala assim, dizemos que P é ponto de acumulação de... Vou falar de D de F, mas pode ser de um conjunto qualquer. De um conjunto D de F, pode ser o domínio da função, pode ser qualquer outro conjunto, na verdade. Agora a gente ainda está falando só de números reais, né? Conjunto de números reais. Se, aí agora a gente vem de definição, né? Se para todo delta positivo, a gente pegar um intervalo centrado em P, excluindo o P, centrado no P, excluindo o próprio P, e eu intercepto ele com esse D de F, isso é sempre diferente do vazio. Tá? Ali em cima faltou eu excluir o P. Então, um ponto, ele vai ser ponto de acumulação de um certo conjunto quando essa propriedade acontecer. E por que ela é importante? Porque quando eu vou analisar limite de uma função, num certo ponto, é importante que esse ponto seja ponto de acumulação. Porque a ideia é analisar os valores da f, em valores cada vez mais próximos do p, né?
Vamos fazer um desenho aqui de novo para entender, aproveitando esse exemplinho que está desenhado aqui, ó. Quando eu estou analisando o limite da função no ponto P, eu quero saber o que acontece com as imagens da função nos valores de x cada vez mais próximos de P. E esses valores de x em que eu analiso a função, eles devem pertencer ao domínio da função. Então, vou até fazer de novo aqui um desenho para não poluir tanto o outro. Ó. Quando eu estou lá olhando no conjunto de partida, né? O domínio está em algum lugar dessa reta aqui. A função pega valores aqui, tá vendo? A função vai pegar valores dessa reta. Vai levar lá para o contradomínio. Então, a ideia é que, se eu estou analisando o limite com relação a P, a minha ideia é, eu quero saber o que acontece com as imagens de F quando os x estão cada vez mais próximos de P. Por exemplo, um intervalinho P mais delta, um intervalinho P delta, e eu vou diminuindo. Então, a ideia é que, para cada intervalo que eu fixar, eu consiga algum xzinho que esteja na imagem, para um xzinho que esteja no domínio da função, tá bom? Essa propriedade, eu falar que P tem essa propriedade, qual a propriedade? Existem pontos do domínio arbitrariamente próximos de P sem ser o P, diz que ele é ponto de acumulação. Então, novamente, um ponto P, ele é ponto de acumulação do domínio da função se para vizinhanças arbitrariamente pequenas centradas em P, se para vizinhanças arbitrariamente pequenas, cada vez menores, tá vendo? Centradas em P, excluindo o P, pode até fazer uma bolinha aberta aqui, vão sempre existir pontos do domínio, tá? Sempre vai ter algum ponto desse conjunto que não é o P, tá bom? Vamos pegar essa ideia e reescrever aqui a noção de limite, ainda te falando de uma variável real, né? Então, quando a gente escreve limite para f de x tendendo a P é igual a L, agora vamos escrever a ideia geométrica só da coisa, quer dizer isso aqui, né? Ó, eu vou fazer duas retinhas, uma do lado da outra também, e o que a gente está falando é isso aqui, ó, de novo. Aqui eu fixo L e aqui eu fixo P. Esse P não precisa estar no domínio da função, ele só tem que ser ponto de acumulação. De quem? Ponto de acumulação de D de F. Por que ele tem que ser ponto de acumulação do domínio da função? Para eu poder garantir que eu posso analisar x'inhos cada vez mais próximos, x'inhos do domínio cada vez mais próximos de P. Tá? Então, a definição de limite quer dizer o quê? Quer dizer que não importa a vizinhança que eu pego em volta desse L, eu consigo algum intervalozinho centrado nesse ponto P com a seguinte propriedade. Toda vez que eu pego um x aqui, que pertence ao domínio da função, tá vendo? Ele tem que ser ponto de acumulação. Então, do domínio, né? Ponto de acumulação do domínio. Então, quer dizer que toda vizinhança que eu fizer em volta dele vai ter algum xzinho e todo xzinho que apareceu aqui vai ser mapeado pela f para dentro desse intervalo. Um outro jeito de interpretar, outra representação geométrica que a gente podia fazer agora no bidimensional, diz pra gente isso aqui, ó. Se eu venho no domínio e venho olhando o contradomínio, pego o P, pego o L e falo assim, ó, para dado epsilon positivo, para dada vizinhança em torno do L, eu vou conseguir alguma vizinhança em torno do P com a seguinte propriedade. Qualquer xzinho que eu tome aqui que esteja no domínio da função vai ser mapeado pela f para algum ponto desse intervalinho centrado em L. Para algum ponto. E aqui vai estar os f de x. Certo? Bom, essa é a ideia de limite de funções de uma variável real. Certo? E a gente pode prosseguir, ainda no contexto teórico agora, estendendo essa noção para duas variáveis. Então, agora
Pensando em duas variáveis reais, a gente vai ter uma função. O domínio dessa função vai ser um subconjunto do R2, podendo ser todo o R2, chegando em R. Então, vamos fazer assim, sejam, então a gente vai considerar uma função, levando em conta o que a gente viu agora, então sejam f, vamos pegar assim, p, vou chamar de x0, y0, agora é um ponto do R2, tá vendo? E mais ainda, eu quero que seja ponto de acumulação do domínio de f. Sejam isso, vírgula, isso, ponto de acumulação de acumulação do domínio de f. Já a gente explica isso melhor. Então, o que quer dizer o limite para xy tendendo a x0, y0 da f de xy é igual a L. Então, faltou aqui, né? E L, um número real. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, a gente translada aquela definição de épsilons e deltas para esse novo contexto. Quer dizer assim, ó, que para dado épsilon positivo, existe um delta positivo com a seguinte propriedade. Se a distância dos pontos xy pertencentes ao domínio da função, né, ao ponto x0 e y0 for menor do que delta, então a distância da imagem desse ponto que está pertinho ali do x0 e y0, aí esse número L vai ser menor do que epsilon. Se xy pertence ao domínio da função e, né, faltou isso. E isso acontece, então você vai ter essa proximidade aqui das imagens com relação ao L. O que isso quer dizer em termos geométricos? Vamos olhar aqui, ó. Vamos fazer o domínio da função mora no R2. A função é de duas variáveis, então o P, igual a gente fixou, mora por aqui. Ele tem uma entrada x0, uma entrada y0, que é o R2. Aqui é onde mora o domínio da função. E aqui é onde moram as imagens. Isso aqui vai ser a representação geométrica da ideia do limite que a gente vai fazer. Então, escrever isso aqui está querendo dizer o que pra gente? Quer dizer assim, ó, dado epsilon positivo, qualquer intervalinho para qualquer intervalinho que eu faça em torno desse L aqui, quer dizer que se eu for lá no domínio da função, se eu for lá na onde mora o domínio da função, fica melhor, deixa eu mudar a caneta. Se eu for para lá onde mora o domínio da função e olhar para esse cara, esse aqui é ponto de acumulação, esse é o P, né? E olhar para esse cara, qualquer vizinhança que eu faço em torno deste ponto, que agora são bolas, não são mais intervalos, qualquer vizinhança que eu faça em torno desse ponto, para qualquer vizinhança que eu faça em torno desse ponto, toda vez que eu pegar um pontinho aqui dentro de entradas x e y, e vamos supor que esse x e y pertence ao domínio da função, e eu garanto que isso vai existir porque esse cara aqui, o P, é um ponto de acumulação. Então, dado o epsilon positivo, toda vez que existe um delta, é aqui que mora o delta, é o raio dessa bola, existe um delta tal que, se a distância do ponto xy a esse x0 e y0 é menor do que delta, e isso está acontecendo, então esse ponto xy que está no domínio da função é mapeado pela f aqui dentro desse intervalo que você prefixou. Prefixou arbitrariamente, não importa se eu diminuo ele, eu falar isso aqui quer dizer que não importa quão pequeno eu posso fazer o intervalo em torno do L, que eu consigo uma vizinhança em torno do P, tal que todo ponto lá dentro que está no domínio é diferente do centro, é mapeado pela f para dentro desse intervalo prefixado. Essa é a versão teórica de limite. Essa é a versão que a gente até fez um ou outro exemplinho lá nas notas de aula utilizando epsilons e deltas, mas esse não é o meu interesse em prosseguir, tá bom?
eu não tenho interesse em ficar calculando o limite por definição. A nossa ideia é utilizar algumas propriedades, enfim. Lá nas notas de aula, eu vou até abrir aqui agora para poder comentar. Nas notas de aula, se vocês olharem lá para a página, lá na seção 2.1 exemplos, vai ter os dois primeiros exemplos, se eu não me engano, são provados por épsilons e deltas. Não custa dar uma olhadinha, tentar entender. Se tiver dificuldade, me escreve. Mas aí, a partir dos próximos, a gente começa a fazer conta, né? Por exemplo, a partir do exemplo 3, lá pergunta se existe limite de uma certa função. A gente já vai introduzir esses conceitos. Mas o que a gente está tentando fazer, que a gente vai tentar fazer agora é utilizar propriedades de limites que inclusive são enunciadas na seção 2.2. Dá uma olhadinha lá depois. Vocês vão ver algumas propriedades de limite que vocês podem utilizar, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui e vou fazer um próximo vídeo já com exemplinhos mais práticos, digamos assim. O que a gente fez agora foi introduzir essa noção de limite, né, de uma forma mais teórica. E no próximo vídeo eu vou começar a utilizar essa definição de uma maneira mais direta para a gente fazer cálculo de limites. Então a gente sai da introdução teórica de limites e vai para a parte de cálculo de limites. Então, até já.